Olá, esse é o Jornal Últimas Notícias, edição de quarta-feira, hoje dia 8 de maio. E os destaques que nós preparamos para o jornal de hoje são: Prefeito de Bento Gonçalves decreta a evacuação da cidade. Roubos de baterias e em máquinas que estão fazendo a limpeza das vias. Olha o que os vândalos estão fazendo. Estas são apenas algumas das informações que nós iremos abordar hoje no Jornal Últimas Notícias. A apresentação de Ednei Paine, diretamente aqui da capital brasileira do vinho, Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul, Brasil. Tá aí no bloco Entendendo a Política de hoje. Vamos abordar, vamos analisar as notícias relevantes ao pior desastre climático da história do Rio Grande do Sul. Como tem sido aí nesses últimos dias, só estamos informando notícias relevantes ao desastre, pouca coisa fora isso. Uma tristeza total. 401 cidades afetadas. E os números estão sempre crescendo. Em uma coletiva realizada na noite desta terça-feira, o governador Eduardo Leite anunciou recursos emergenciais para as vítimas das enchentes. E pelas contas do governador, serão investidos 200 milhões de reais para início de conversa. E depois os municípios mais afetados receberão mais recursos. Sempre lembrando, pessoal, que nós aqui somos realistas, não passamos pano em nenhum político. A primeira catástrofe, que foi lá no início de setembro, e vieram 2 ministros do governo Lula prometendo ajuda, e a grande maioria desses recursos ainda não vieram, né? Você viu pela Rede Globo ontem, né? No jornal ontem a gente botou a Rede Globo falando sobre isso. E ontem, então, a ministra Simone Tebet disse que não era hora de mandar recursos para o Rio Grande do Sul. Você ouviu também no jornal de ontem ela falando isso, né? Será que nós temos que esperar o quê? Vir outra catástrofe? Talvez mais mortes para a ministra saber que precisamos de dinheiro? Ainda estamos esperando os recursos daquela primeira vinda dos ministros aqui. Eu tenho muitas críticas que eu nem vou fazer agora, porque agora não é hora de nós julgarmos, tá? Bom, vamos ajudar aí a comunidade civil, ajudar ao próximo, cada um fazendo o que sabe fazer melhor. Nós aqui levando a informação segura, séria, pois não é momento de fake news. E às vezes você nem quer difundir essas fake news, mas de repente você recebe aí no WhatsApp e repassa sem querer. Muitos espertinhos lançam problemas, golpes agora. Sabe aquele do Pix? O pessoal tá mandando aí QR Code para que você deposite uma grana para ajudar esses nossos irmãos que estão passando por dificuldade, e em relação a isso vai pro bolso de alguém. Cada vez mais o pessoal está aplicando golpes. O pessoal está chegando na fiscalização e está sendo barradas, doações sendo barradas? Não sei. Não sei, acho que não é possível, tá? Não é possível, acho, barrar o pessoal que está trazendo comida e mantimentos. Algumas pessoas na internet estão difundindo, não tenho certeza, mas o governador Eduardo Leite liberou todas as doações, tá, pessoal? Todas as doações. Não precisam de nota fiscal, pelo menos aqui no Rio Grande do Sul. Estão chegando alguns vídeos, mas é do estado de Santa Catarina, mas não tenho certeza. Mas pelo menos Eduardo Leite tem jurisdição aqui no Rio Grande do Sul. Saiu daqui? Eu acho que não. Mas não boto minha mão no fogo por nada, tem sempre os maus caráter por aí. Também não estão sendo multados veículos usados em salvamentos, tá? Isso sim, como eu tenho visto bastante aí nas redes sociais. Pessoal,
Não é exigido licença para pilotar barcos e jet skis em situação de salvamento. É uma situação de vida ou morte. Não vamos divulgar essas notícias falsas que estão brotando que nem água. Bom, para fechar o bloco político, o governo Lula recusou uma ajuda vinda do Uruguai para o resgate de vítimas na tragédia do Rio Grande do Sul, que englobava embarcações, uma aeronave, drones, pessoal que ia contribuir no socorro das vítimas, tá? E Eduardo Leite, governador do estado, tinha requisitado no sábado para suporte às autoridades da nação vizinha. Esse pedido incluía um empréstimo de 2 lanchas motorizadas para pegar o pessoal, juntamente com as tripulações, 2 drones para localizar indivíduos isolados, operado pelos uruguaios, né? Que já tinham, já faziam isso, né? Já fazem isso, né? E um avião de transporte chamado Lockheed Hercules. É um avião aí que seria empregado para transportar embarcações para as áreas impactadas, além de poder conduzir doações humanitárias recolhidas lá do Uruguai. Então, o Lula recusou essa ajuda, dizendo que no momento não era necessário vir para cá, tá? Bom, esse foi o bloco político, entendendo a política. Um pouco de política, um pouco dessas enchentes que está avassalando, alavancando as nossas expectativas, né? Me deixa assim até sem palavras, porque está sendo muito difícil relatar tudo o que está acontecendo, pessoal, tá? Bom, esse foi o bloco, então, o bloco político, e a gente quer deixar as críticas para depois, tá? Vamos falar um pouquinho de esportes. Bom, pessoal, para falar de esportes, eu quero agradecer ao nosso parceiro desse bloco, que é a Natal Fitness, pois as notícias do futebol estão meio escassas. Porto Alegre estão com os estádios embaixo d'água, uma situação de calamidade pública. A dupla Grenal está sem poder treinar nem jogar bola. Treinar porque os centros de treinamento ficam aí às margens do Guaíba, tanto do Grêmio quanto do Inter. E não adianta aí, né, pessoal? Não tem condições de treinar. Eles estão submersos, a não ser que seja polo aquático. Essa situação vai perdurar aí por no mínimo mais uns 10 dias. Então, ontem à tarde chegou a notícia de Brasília que vão suspender as dívidas que o Rio Grande do Sul tem com a União. Mas as despesas com a dupla Grenal continuam. Esse ato do Estado, em tese, vai seguir até o final do ano. Mas os gestores aí da dupla Grenal terão que pagar seus atletas da mesma maneira. E o comunicado oficial desse ato deve acontecer ainda hoje. Bom, tomara, né? Porque a gente tem um monte de notícias da política, algumas estão se concretizando, mas nada de concreto ainda, nem um din-din no bolso da galera. Essa dívida do Estado com a União está na marca aí de 250 milhões por mês, sabia? Isso dá em média aí no ano aí uns 3 bilhões de reais. Uma dívida altíssima. E também o governo agora está abrindo frentes para que esses parlamentares aí de outros estados, que não pode, né? Mas agora ele está abrindo frentes que possam direcionar partes desses recursos de suas emendas para o combate a essas catástrofes aqui no Rio Grande do Sul. Bom, então, pessoal, nós misturamos novamente política e futebol, pois eles estão umbilicalmente ligados, tá, pessoal? Bom, esse foi o Bloco Esportivo e, como a gente disse, tem poucas notícias aí do Bloco Esportivo, mas elas são da Natal Fitness.
Natal Fitness, a sua loja de acessórios esportivos. Atendemos os segmentos de caminhada, trilha, corridas, pilates, yoga, academia, paddle, beach tênis, ciclismo, natação e acessórios. Você também pode adquirir os produtos pelo site, que é natalfitness.com.br. Aqui você acha só as melhores marcas: Lacoste, Lecoq Sport Life, Natal Fitness, Santois, Body for Shoes, Wilson, Fila e Nike. Natal Fitness fica na rua Senador Joaquim Pedro Salgado, 270, ao lado do Shopping América. Bom, pessoal, a gente tem um oferecimento aí de Natal Fitness, que é o patrocinador esportivo aí. Obrigado aí por continuar com a gente, mas as notícias do futebol estão bem devagarinho, né? Mas a gente vai, conforme vai dando, né? A gente vai falando para vocês. Bom, temos recebidos inúmeras queixas da Corsã. Inúmeras, sabe, que é aqui em Bento Gonçalves. Tem bairros aí que me relataram agora que faz 9 dias que não tem água. Que coisa terrível, terrível passar 2 dias sem tomar banho, sei lá, é terrível. Bom, mas a Corsã está fazendo manobras na rede para encher os reservatórios da água com uso de caminhões-pipas. Equipes da Corsã estão fazendo manobras operacionais na rede desde a madrugada de ontem, dia 7, para a distribuição da água em regiões da zona norte de Bento Gonçalves. Os bairros dessa localidade estão com instabilidade ou interrupções do abastecimento nos últimos dias aí. Após o sistema de captação de água bruta e da Corsã no Arroio do Barracão ser afetado pelas fortes chuvas, a normalização do fornecimento de água ocorre de maneira gradual. 2 carretas e 2 caminhões-pipas estão sendo direcionados para encher os reservatórios nos bairros São Roque, onde fica distribuído as águas para outros bairros. Os caminhões-pipas atendem também casas de saúde, lar dos idosos, escolas e pontos de resgate de pessoas atingidas pelas enchentes. E diante dessas dificuldades, a Corsã recomenda à população que faça uso consciente da água. Eu nem sei porque eu estou falando isso, porque você deve fazer o uso consciente da água em qualquer situação. Em qualquer situação. Não desperdice. Utilize apenas em tarefas prioritárias a água, pelo menos agora, nesse momento. Sem esse cuidado, os locais estão tendo o abastecimento restabelecido e poderão ter falta d'água novamente. As informações podem ser conhecidas aí pelo app da Corsã. Entra aí no seu celular e bota Corsã aí, ou no site corsan.com.br, e ligações gratuitas pelo 0800 64 64 444. Ou pelo WhatsApp, que tem o código de área 51 99704 6644. A previsão para a normalização da água de todo o município é hoje à tarde. Isso, quem está dizendo é a Corsã, tá, pessoal? Bom, vamos aí a um pequeno comercial, vamos ao comercial da Harmony Sonorizações e voltamos em seguida. Harmony Sonorizações. Mais do que som e luz, a Harmony Sonorizações oferece para você um serviço com mais de 30 anos de experiência em festas de casamentos, eventos corporativos, palestras, aniversários, baladas e shows musicais. Devido à qualidade em seu trabalho, a empresa se tornou uma referência em seu segmento. Harmony Sonorizações, o som na medida do seu bom gosto. O som na medida do seu bom gosto com Harmony Sonorizações, e também quem dá aquele apoio legal para nós é a Natal Fitness. Ontem foram encontradas, vamos falar mais dessa tragédia, né? Foram encontradas mais 3 vítimas
Estamos enfrentando um sistema bruto, né? Corpos estavam soterrados em diferentes locais aí no interior da capital do vinho. Na linha Natividade, aí um casal foi encontrado ainda na cama. O casal foi soterrado quando dormia. Também foi encontrado aí um corpo de um homem de 55 anos na linha Alcântara, no qual estava na mesma residência que o casal Ivonete e Artêmio Cobalcini. Ele era conhecido como Neco, o Neco dos Coatis. Você lembra dele? Pois na sua fruteira, quando você descia aí para ir para Alcântara, depois de Faria Lemos, aí ele tinha uma fruteira. Ele administrava uma fruteira aí que vinham os animais, aí vinham os coatis comer as sobras das frutas. E era uma atração à parte aí para os visitantes. E falando nisso, também a sua filha, Natália Cobalcini, que ainda está desaparecida, né? Ela estava na casa também e desapareceu. Até o momento ninguém tem notícias dela, né? Bom, 8 mortes em razão da fúria da natureza foram contabilizadas até ontem, né? Bom, agora sim, ó, vamos falar sério. A prefeitura, estamos falando sério, mas agora eu vou falar mais sério ainda. A prefeitura de Bento Gonçalves realiza hoje, quarta-feira, dia 8, novamente evacuações das regiões atingidas por deslizamentos e enchentes na última semana. O objetivo é retirar todas as famílias que voltaram para suas residências e evitar o deslocamento de pessoas nesse local. O alerta abrange as comunidades de Faria Lemos e Tuiuti. A previsão é que as chuvas para os próximos dias venham, né? Ontem foi executada uma análise dos deslizamentos pelas equipes técnicas de geólogos e constataram rachaduras e possibilidades de novos deslizamentos. As famílias que moram aí ao redor podem procurar o Salão da Comunidade Nossa Senhora do Rosário, ali em Faria Lemos, ao lado da igreja, para abrigo. Nas últimas semanas, 1.005 pessoas foram resgatadas, né? E 8 óbitos foram registrados. A outra notícia que deixa aí nós cada vez mais triste. Eu não falei. O prefeito, né, que pediu isso. Deixa eu botar aqui o prefeito falando para vocês aí, como o nosso jornal é ao vivo. Então vou botar aí o prefeito falando para vocês aí a verdadeira situação dessas duas localidades. Um alerta muito importante. Hoje é quarta-feira, dia 8. A ordem dada é evacuação de Tuiuti e Faria Lemos. A previsão é de chuva para o início da tarde e eu preciso, como prefeito, em acordo com todas as forças de segurança, fazer a evacuação de toda essa região. As áreas de risco, onde a gente teve desmoronamentos, onde a gente teve 100% de bloqueio das estradas, eu preciso que aqueles moradores que voltaram para as suas residências, que saiam desses locais. Nós temos hoje uma força-tarefa gigantesca de bombeiros, passando nesses locais, a gente vai remover essas pessoas, mas preciso que já façam isso o mais rápido possível. A previsão é de chuva para hoje à tarde e para os próximos dias. E se é para pecar, eu vou pecar pelo excesso como prefeito. A gente já teve centenas de desmoronamentos, já morreram pessoas e nós temos centenas de trincas e fissuras em muitas regiões. Se a gente sabe que a gente tem fissuras e trincas em toda Alcântara, em toda essa região aqui de Faria Lemos, a gente sabe também que em Tuiuti a gente tem a mesma situação, porque lá também teve dezenas e dezenas de desmoronamentos. Faço aqui o apelo para que avisem a todas as famílias. Faço aqui o apelo para que todas as rádios comuniquem muito forte esse informativo, porque realmente é uma questão de segurança pública. Nós precisamos avisar a todas as famílias que saiam desses locais o mais rápido possível. Vamos evitar uma tragédia e a gente vai fazer isso fortemente a partir de agora de manhã. Bom, pessoal, vocês viram Diogo Siqueira, o prefeito aqui de Bento Gonçalves, falando aí que até pode pecar, mas pode pecar pelo excesso. Estou contigo, prefeito. Estou contigo, sim. Nós temos que ter
cuidado com a vida, porque ela precisa de uma atenção a mais agora. Bom, outra notícia que nos deixa cada vez mais tristes é que as máquinas usadas na liberação aí de Vila Flores, Antônio Prado, aí para esses lados, elas foram roubadas. Foram roubadas não em si, né? Olha aí, ó, quebraram os vidros. Houve uma parada aí para a liberação da estrada e vieram alguns vândalos, levaram as baterias das máquinas, quebraram os vidros, os rádios, e nessa mesma pegada foram cortados os cabos de força e de combustível das máquinas. Que gente é essa sem sensibilidade, né? Melhor, falta de humanidade dessas pessoas que agora se aproveitam, como a gente falou aí, dos golpes que estão sendo feitos pelos Pix, das casas que estão sendo roubadas, né, que foram abandonadas. Que coisa, né? Bom, eu vou tirar a minha imagem da frente. Essa é uma belíssima imagem de fundo, a imagem que foi tirada aí de um colega aí do Facebook. Essa imagem tem referência à esperança, pois até agora ainda não conheço alguém que não tem esperança aqui em Bento Gonçalves. Ainda não começou a chover, mas é para começar a chover hoje, então até a gravação dessa edição não está chovendo. Está previsto muita chuva, isso diz a meteorologia, mas até agora, nada, né? Tomara que eles tenham errado, né? Como eles erram muito na previsão, tomara que tenham errado nessa previsão. Então usamos esse fundo, essa imagem, para lembrar que o nosso município sim é lindo. Estamos enfrentando uma situação de guerra, mas a imagem é do entardecer aqui em Bento Gonçalves. Isso serve de exemplo para um dia de esperança e que a gente volte a sorrir logo, logo. Até logo, pessoal. Então, essa foi a edição do dia 8 de maio aqui do Jornal Últimas Notícias. Nós voltamos amanhã com mais uma edição. Até lá, pessoal. Valeu!